Como que está o mercado atual dos fertilizantes? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo hoje é uma atualização sobre o vídeo dos fertilizantes que eu fiz há alguns meses atrás. Muita água já passou por baixo da ponte e algumas mudanças importantes podem ter acontecido. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de dezembro de 2021. O ano já praticamente findou, já estamos quase nos acréscimos de 2021. Começamos o trabalho de colheita da soja agora e, novamente, assim como foi no ano passado, uma colheita, uma safra totalmente controversa com relação às notícias. Se nós vamos perguntar para um gaúcho ou para um paranaense que está no oeste do estado ou um sul-mato-grossense, ele dirá que a safra vai ser um desastre, quebra acima de 50%. No Rio Grande do Sul, uma quebra desse tamanho aconteceu em 2012, que foi o segundo ano do Laninha. Desde 2011 e 2012 que nós não temos uma bienalidade na presença do Laninha, e agora nesse 2021, 2022, nós estamos no segundo ano. Agora, se você vai mais ao norte do Brasil, região centro-oeste, o clima ele está muito favorável nesse momento, tanto que a colheita já começou em alguns pontos focais, alguns pontos isolados já do estado, e deve ganhar um ritmo muito forte a partir do dia 5 de janeiro. E as pessoas que eu tenho conversado, os produtores que eu tenho trocado uma ideia lá, que são nossos clientes nesta região do Mato Grosso, eles estão comemorando porque aparentemente colherão uma safra recorde. A preocupação agora para esta região é o excesso de chuvas. Você pode ter um atrapalho, ter uma dificuldade no trabalho de campo, como nós tivemos nesse ano de 2021, lá em janeiro, e você também pode começar a colher muitos grãos ardidos ou grãos esverdeados, grão com uma quebra que não deveria estar lá. Mas a quantidade, a princípio, promete ser muito boa, só nos resta torcer agora. E o mercado de fertilizantes já começa a mirar os seus olhos para a safrinha do milho 2022 e nos estados do sul do Brasil para o trigo. Como que ficará a questão dos custos, principalmente? Esse ano nós tivemos alguns fatos muito diferentes que aconteceu no mercado e foi o que acabou causando muita polêmica no final, muita apreensão no final do ano, principalmente quando nós chegamos na sazonalidade forte de compra de fertilizantes, que é o mês de setembro, final do mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, e começou a vir uma incerteza porque relações de troca acabaram ficando extremamente deterioradas, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje como que está essa questão dos fertilizantes. Vamos começar fazendo um overview do mercado de fertilizantes. O que nós temos, o que nós sabemos é que os custos tiveram uma alta muito forte no ano passado. Vamos pegar a ureia lá no porto de New Orleans, que é uma das referências aqui para o Brasil, e nós vamos ver aqui pelo gráfico a paulada que foi nesse ano com relação ao aumento de custos. Ela mais do que dobrou, ela quase triplicou de preços. Então, desde a criação desse contrato futuro lá na Bolsa de Chicago, você vê que ele começou a $250 aproximadamente a tonelada, ele chegou na máxima aqui a 800, quase $900 a tonelada. Então, aqui no Brasil, uma ureia que nós tínhamos a R$2.200, R$2.300 a tonelada no interior do Brasil, hoje ela está custando acima de R$5.500. Em algumas localidades, ela chegou a estar acima de R$6.000 a tonelada. Esse foi um dos fatores que começou a colocar preocupação com relação à expansão diária. Será que haveria uma expansão diária aqui no Brasil? E hoje esta preocupação está no mercado americano. Nós temos uma demanda maior por fertilizantes agora nos Estados Unidos, porque a partir do mês de fevereiro, eles começam a definir qual que será a sua área de plantio. O plantio lá começa por maio, e nós temos 4 principais culturas que concorrem por área: milho, soja, algodão e trigo.
E a relação de troca com fertilizantes, com essa cultura, aquilo que estiver com uma relação de troca muito deteriorada, certamente vai ter uma redução diária. Hoje, quando nós fazemos um cálculo com milho, por exemplo, nos Estados Unidos, o cálculo lá está um pouco mais favorável para o milho em comparação com a soja, em comparação com o trigo, por exemplo. Mas o risco de desabastecimento lá está tão alto que começam a surgir já notícias de menos milho e mais soja, já que a soja utiliza menos fertilizantes nitrogenados, talvez por esse sentimento de uma possível escassez no produto, no insumo, a área de soja seja um pouco maior. Aqui no Brasil, deixa eu trazer para a tela a relação de troca. Lá no início do ano, final do ano passado, início do ano, nós tínhamos uma relação de troca. Essa daqui é a relação de troca da ureia com o milho na Bolsa de Chicago. Nós tínhamos uma relação de troca muito favorável. Vamos colocar abaixo aproximadamente de 40 sacas por tonelada, nós temos uma vantagem muito boa para o produtor. E nós vínhamos com esse embalo. E no final do ano passado, no final desse ano, aqui do meio do ano para o final, nós estávamos ainda abaixo de 40. E foi onde os produtores acabaram comprando uma grande quantidade de fertilizantes, que é o que está sendo utilizado nas safras de verão agora. A aplicação, pelo que eu conversei com alguns produtores, ela acabou reduzindo um pouco para tentar levar esse fertilizante para a safra de inverno, lá a safrinha 22 e a safra de trigo nos estados do sul. Até mesmo produtores de café que tiveram problemas com as geadas do meio do ano, que deu uma florada maravilhosa, mas o pegamento, a formação do chumbinho acabou não sendo tão favorável. Alguns produtores de café já falam que eles não vão fazer uma das aplicações de ureia e vão fazer essa aplicação mais tarde, quando o grão começar a desenvolver de uma maneira melhor. E hoje essas relações de troca, elas estão completamente deterioradas. Isso está atrasando compras de fertilizantes que deveriam acontecer agora para a safrinha 22 e até mesmo para as safras de verão para as culturas de 2023, soja, milho, principalmente. Hoje essa relação de troca, que ela chegou a ficar na máxima aqui 66 sacas por tonelada, hoje ela acabou dando uma arrefecida, mas mesmo assim está muito alto, 57 sacas por tonelada. E isso ele acaba realmente inibindo uma parte de uma possível expansão de área ou uma troca de cultura por algo que utilize menos fertilizantes. Aqui eu estou comparando a ureia com o milho. A soja já, por exemplo, ela não utiliza quase nitrogenados. O consumo de nitrogenados para a soja ela é muito baixo devido à própria raiz da planta, ela conseguir represar, ela conseguir absorver o nitrogênio do solo. Mas nós não plantamos soja no inverno aqui no Brasil, né? Essa cultura vai para o milho, vai para o trigo. Mas nos Estados Unidos, como eu disse, nós estamos entrando numa fase de decisão de plantio. E esse cenário aqui, ele vai fazer um peso muito grande, ele vai ter um peso muito grande na decisão de plantio pelo produtor americano. Essa dinâmica de mais área ou menos área, ela vai impactar no balanço de oferta e demanda para o ano que vem. Uma das esperanças que nós temos que os preços em Chicago eles vão reagir no milho, uma das leituras que nós temos, é que nós acreditamos que pode vir ou uma redução na área em comparação com o ano passado, ou um aumento menos expressivo do que as expectativas iniciais colocavam à mesa. Por causa que os preços estão muito favoráveis, nós estamos com preços bem altos, tanto na Bolsa de Chicago quanto no mercado físico. Aqui no Brasil, a expansão diária para essa safra de verão, ela teve um grande ponto, que foi o preço da saca da soja, que foi o preço da saca de milho. Isso trouxe o produtor para o aumento de área, mas é um cenário que talvez nós não vamos ver no Brasil aqui. E lá nos Estados Unidos, muito possivelmente, nós vamos ver esse cenário para o milho. Já para a soja, que nós temos um cenário de preços favoráveis, o preço dos fertilizantes que são mais utilizados para a cultura da soja, principalmente o KCl, o cloreto de potássio, apesar de umas restrições geopolíticas que nós já vamos abordar, o preço não disparou tanto quanto os nitrogenados. Talvez, ou muito possivelmente, nós vamos ver um aumento de área da soja. Então, para a dinâmica de preços,
Nós acreditamos que podemos ver uma alta para o milho lá na Bolsa de Chicago. Vamos esquecer um pouco o clima aqui no Brasil, mas podemos ver esse aumento devido a uma redução ou aumento menor de área para o milho e possivelmente uma expansão na área de soja, que se a China não se apresentar para as compras, como nós esperamos que aconteça, principalmente após o feriado lunar, o feriado do Ano Novo Chinês, nós poderemos ver, quem sabe, esses preços da soja no máximo, talvez tenham atingido o máximo das cotações ali para o mês de maio ou o mês de junho, mês de julho. Talvez a gente possa até ver essas cotações cedendo um pouco. Claro que dependemos um pouco da situação da Argentina, há um clima mais complicado para a soja na questão da Argentina, que é um dos principais players do mercado de complexo de soja. Ela detém mais de 40% de share de mercado e ela pode pesar. Outro ponto que acabou pesando de uma maneira muito forte nas cotações foi esse camarada aqui, a logística, o frete. Ele acabou ficando muito mais alto. E basicamente todos os fretes, tirando os fretes de petróleo, carga líquida, granéis líquidos, petróleo, LNG, bunker marítimo, etanol, eles não tiveram essa alta, é um mercado mais estável, mas fretes de contêineres e fretes de carga seca a granel, dá uma olhada nesse movimento que o BDI, o Baltic Dry Index, ele fez no meio do ano. Ele chegou à pontuação máxima aqui de quase 6 mil pontos. O BDI, para quem não sabe, o Baltic Dry Index, ele mede o preço da diária de 3 categorias de navios. Navios Capesize, que são os navios que transportam majoritariamente minério de ferro. Esse índice do transporte de minério de ferro ele tem um peso de 40% dentro do BDI. O outro índice é o Panamax, e o Panamax é o que normalmente transporta os grãos, soja e milho que sai do Brasil e Estados Unidos para a China, e os navios Supramax, que são os navios um pouco menores, capacidade de 40 a 50 mil toneladas, e normalmente eles trazem fertilizantes, eles transportam açúcar ou transportam cargas a granel, cargas breakbulk, ensacados e caixarias. Então, quando nós vemos o BDI subindo dessa maneira, quer dizer que todos os indicadores de fretes de carga seca, de minério de ferro, carvão, soja, milho, açúcar e carga geral, eles tiveram uma alta. Claro que o minério de ferro representa um pouco mais em relação aos outros índices, mas esse fato puxou muito as cotações de fertilizantes, porque grande parte desses fertilizantes, a maior parte, na verdade, o Brasil, para você ter uma ideia, 85% de todo o fertilizante utilizado no Brasil ele é importado. E 100% desse 85% ele vem por via marítima. Nós não importamos fertilizantes por via aérea ou via terrestre. É quase insignificante esse percentual. Nós importamos, sim, muitos herbicidas, defensivos agrícolas, pesticidas, esses vêm por container. No restante, eles vêm carga seca a granel e é por carga marítima. Eu fiz uma simulação hoje só para ter uma ideia de quanto que está uma vinda de fertilizantes do porto de Xangai para o porto de Paranaguá, e nós chegamos ao custo de $77 por tonelada. Essa era uma tarifa que em tempos normais estaria por volta de $30, 31, $32. E nós já tivemos essa tarifa a 26, $27. Então ele ele multiplicou por 3 entre a mínima e o preço que nós estamos praticando hoje, ele triplicou de preço. E vocês acham que isso acabou inibindo as importações aqui no Brasil? Dá uma olhadinha como que está o line-up do porto de Paranaguá hoje. Fertilizante, 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 fertilizante. Isso aqui é bom, hein? Cevada para fabricação de cerveja, hein? Fertilizante, fertilizante, fertilizante. Já temos navios chegando para operar soja. A colheita já começou, o programa de exportação esse ano vai ser antecipado. Então nós temos muito fertilizante chegando. Olha essa planilha que a nossa consultoria fez do volume de importação de fertilizantes este ano. Essa linha amarela é a relação a 2020 e a linha laranja, a barra laranja, desculpa, é o ano de 2021. E essa linha verde é uma média dos últimos 3 anos. Olha a cacetada que foi a partir do mês de junho.
Na verdade, mês de maio nós importamos menos, abril nós importamos menos, o restante a gente superou e muito esse número. E de acordo com essa planilha que eu mostrei para vocês, o line-up do Porto de Paranaguá, que é o principal porto de entrada, nós temos muito fertilizante ainda chegando no Brasil. Então, mesmo com preços altos, com frete principalmente com preços altos, nós temos muito fertilizante chegando aqui no Brasil. Outro fator que já foi tema de vídeos aqui no canal, e nós vimos um impacto muito grande nas cotações do fertilizante, principalmente custos de produção, foi esse camarada aqui, que é o gás natural. Esse produto, esse insumo, o gás natural, ele acabou tendo uma alta de uma maneira muito exponencial, é difícil até de fazer uma descrição do que aconteceu no gás natural, qual foi o impacto não, a velocidade dessa alta. E aqui nós tivemos um inverno muito rigoroso lá nos Estados Unidos. Aqui eu estou mostrando o gás americano, apesar dos Estados Unidos ter pouca relevância nas exportações, mas é um benchmark importante. Você vê que nós chegamos aqui ao preço acima de $7, a $6,50 por milhão de BTU. E o gás natural é o principal insumo na fabricação de fertilizantes nitrogenados. De um processo químico do gás natural sai o amônio, e do amônio é feito nitrato de amônio, sulfato de amônio, fertilizantes complexos como o DAP, MAP, a ureia, tudo ele sai do gás natural. E hoje, o gás natural nos Estados Unidos, nós vimos que ele acabou cedendo, mas o benchmark para o preço do gás natural para nós, que é o que interessa, que é o gás americano, e aqui nós vamos ver por Broker Exchange, que é o TTF, que é o nosso benchmark, ele não para de subir. Estamos vendo esse conflito basicamente geopolítico com a Rússia. Rapaz, como é que eu coloco esse gráfico agora aqui para vocês? Não estou conseguindo colocar o gráfico. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui vamos colocar no TradingView o contrato GMW. GWM? Aqui. UK Natural Gas. Vamos dar uma olhadinha. Olha como que está o gás natural, que é o benchmark da Europa. Ele cedeu um pouco agora, e esse movimento ele cedeu, apesar de estar acontecendo essa briga geopolítica ainda, a Rússia e a Europa, principalmente com a Alemanha, por causa do Nord Stream 2, os Estados Unidos enviou 10 navios de LNG para amenizar a questão de abastecimento e aliviar os preços lá para a Europa. Os Estados Unidos ele é autossuficiente na produção de gás natural, e ele enviou esses 10 navios para amenizar. E esse envio, essa saída desses LNG carriers, eles acabaram pressionando e empurrando os preços para baixo. Vamos torcer para esses preços se manterem nesses patamares, porque aí talvez, quem sabe, no futuro nós possamos ver preços mais atrativos para os fertilizantes, ou uma baixa de preços de fertilizantes. E outro fator que foi tema de notícia também e causou uma repercussão foi esse tipo de tema aqui. A China ela vai limitar as exportações de fertilizantes. Hoje a China ele é um dos players mais importantes, dá para ver nesse gráfico aqui, nesse interativo da StoneX, a importância que a China tem, principalmente para o Brasil. De maneira geral, ela é o segundo maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Nitrogenados quase não vem aqui para o Brasil, mas a China está aqui, está só atrás da Rússia. Só que a Rússia também falou que vai colocar cotas de exportação por 6 meses. A quantidade que o Brasil importou de fertilizantes da Rússia, ele está dentro destas cotas. O problema é que outros países daí ficariam fora. Então, se só o Brasil importar fertilizantes da Rússia, maravilha, nós temos garantido abastecimento. Do contrário,
se outros países apresentarem para compra, haverá dificuldade no abastecimento. A ministra Tereza Cristina confirmou, conversou com as autoridades russas, que garantiram que manteriam o abastecimento para o Brasil, porém, na prática, a teoria é outra. E nós já estamos com atrasos de saídas de navios russos com fertilizantes vindo para o Brasil, porque supostamente estas empresas exportadoras na Rússia não estavam inscritas ou não tinham a licença de exportação para poder embarcar o produto. Então, aquela garantia do governo russo para o Brasil foi simplesmente para foto, aperta a mão, sai nos principais tabloides globais, mas na prática não é o que está acontecendo. E como eu mostrei nesse mapa, a Rússia ela tem um peso realmente muito forte nas exportações aqui para o Brasil. E aqui sim, muito fertilizante nitrogenado acaba vindo realmente lá pela Rússia. Outro problema, falando errado, que nós temos, é esse daqui, não está só nos fertilizantes nitrogenados. Nós temos um problema nos potássicos também, principalmente o KCl, e o KCl, sim, é muito utilizado na cultura da soja, é utilizado no milho também, o cloreto de potássio, que é essa questão de Ucrânia, Rússia e Belarus e Europa. A Bielorrússia hoje, ela é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil para exportação desse fertilizante. Vamos voltar aqui para essa tela. Ela está atrás só do Canadá e, se eu não me engano, de Israel ou de Marrocos. Nós vamos ver já já. E a Bielorrússia ela está sofrendo também muitas sanções internacionais, principalmente na Europa. Canadá, Rússia e Bielorrússia em terceiro lugar. Só as importações de KCl aqui para o Brasil, total de 11 milhões de toneladas. A Bielorrússia representa um total de 2 milhões e 300 mil toneladas praticamente do KCl que vem para cá. E essas sanções, elas acabam dificultando o pagamento de fertilizantes do Brasil para a Bielorrússia, por exemplo, porque esse dinheiro pode ficar retido no clearing do banco que faz a compensação, no caso do Banco Central Europeu. Outro problema vai com relação aos custos, porque a Lituânia, que é por onde saem as exportações da Bielorrússia, ela está tentando encerrar o contrato do terminal, ou seja, caçar a licença do terminal de exportação da Bielorrússia de fertilizantes. Se esse cenário se confirmar, a Bielorrússia terá que exportar via Ucrânia. E se ela tiver que atravessar um país por ferrovia ou por rodovia, ele vai mais do que triplicar o custo do frete. Esse custo de frete para chegar do porto ele vai ser refletido no prêmio de exportação do fertilizante, já que o fertilizante hoje ele é uma commodity negociada em bolsa, mas ele vai encarecer o produto. Além disso, há esse conflito geopolítico, quase indo para um conflito armado entre Rússia e Ucrânia. A OTAN está montando bases militares lá na Ucrânia, já levou alguns mísseis para lá, a Rússia está rebatendo. Tudo isso ainda pode continuar colocando dificuldades para a aquisição de fertilizantes aqui para o Brasil. Quando nós olhamos agora os custos de produção, e esse é o site da Conab, nós vemos a evolução de preços que nós estamos tendo desde julho, e esse é o último dado aqui de setembro, mas os preços não amenizaram. Enquanto o preço da soja, do milho, esse é a soja lá na cidade de Sorriso, ele manteve-se estável praticamente durante todo o ano. Chicago subiu, o prêmio caiu, o dólar continuou disparada de alta, prêmio caiu, aí Chicago caiu, o prêmio subiu, que é o normal das cotações de commodities agrícolas, soja, milho, trigo, algodão, açúcar, café sofrem dos mesmos sintomas, vamos colocar assim, mas os custos de fertilizantes, eles acabaram subindo e, como nós não temos a planilha ainda, nós podemos deduzir que esses custos vão ser muito maiores ainda, porque Chicago caiu, prêmio caiu e a taxa de câmbio continua em alta. E nós importamos fertilizantes em dólar. Então, essa margem excepcional que o produtor conseguiu aqui, que é onde ele ficou feliz, muitos produtores conseguiram saldar dívidas, fizeram aquisição de terras, fizeram estoques de
fertilizantes, comprar um Dodge Ram 0 km, esse daqui, se não for feito um gerenciamento de risco adequado, ele pode ir embora essa margem assim. Então, nesse momento, realmente, o gerenciamento de risco para a produção agrícola, ele se faz muito necessária. Então, nesse vídeo que eu mostrei até aqui, ele foi um overview e uma leve perspectiva do que pode acontecer, do que pode vir agora no próximo ano. Quais são os fatores que nós temos que podem baixar os preços dos fertilizantes? Primeiro, pode ter uma destruição da demanda pelos insumos. A gente sabe que o preço ele acaba sendo um regulador de mercado. Preço muito baixo ele atrai a demanda, é onde é feito estoque. Preço muito alto ele simplesmente destrói a demanda e ninguém compra. Se acontecer dele destruir a demanda, o preço destruir a demanda, nós poderemos ter uma aplicação menor de fertilizantes, isso pode impactar na produtividade. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma dificuldade de comprar ou de receber os dessecantes que são utilizados na cultura da soja. Se nós temos uma região centro-oeste, uma região do Mato Piba, com uma umidade acima do normal, a não utilização de um dessecante nesse momento, ele pode colocar uma quebra técnica lá quando esse grão chegar no silo, chegar no cerealista, maior pela umidade do grão. E esse grão ele pode ficar muito ardido. Ardido é quando ele arde, ele esquenta, chega a pegar fogo. Realmente. E ele pode bolorar, ele pode ter fungos. Então, essa é uma das dificuldades que nós temos. Então, um dos pontos que podem trazer para baixo as cotações é justamente uma destruição da demanda, e ali o preço teria que cair para regular os preços. Outro ponto aquilo que eu mostrei para vocês do gás natural, a gente tem que torcer para que os preços na Europa, principalmente, sigam o mesmo comportamento que o gás natural está nos Estados Unidos. O que vai ditar esse movimento? Primeiro, a intensidade do inverno no hemisfério norte. Vamos torcer porque esse inverno que começou agora, semana passada, ele não seja tão forte como foi o último ano. Nós temos basicamente até fevereiro, que é o ponto crítico do frio lá nos Estados Unidos, que foi o que acabou interferindo nos estoques de gás natural no início desse ano, principalmente lá em Houston. Então vamos torcer para que esse clima não seja tão pesado, tão frio como foi no ano passado, e após o inverno a gente pode ver os preços cedendo um pouco, porque sazonalmente cai a demanda e cai o consumo por gás natural. Outros pontos, fim da restrição das exportações pela Rússia, já que são 6 meses, a gente pode ter essa restrição indo embora ali pelo mês de maio, mês de junho. Isso poderia aliviar os preços, já que coloca mais oferta no mercado. E a China também, ela retirar essas restrições de exportação. A China hoje, maior produtor de fertilizantes do mundo, mas ela consome 85% do fertilizante. E esses dois países eles estão preocupados não em manter o preço lá em cima, porque os seus produtores também utilizam fertilizantes, mas garantir a segurança alimentar. E a outra é uma eventual acomodação na dinâmica de fretes, os fretes acabarem caindo um pouco também, voltando à normalidade, o que eu acho um pouco mais difícil, porque aí nós dependemos principalmente das cotações do petróleo, e eu tenho uma leitura que o petróleo vai ficar sustentado aí nessa faixa de 80, indo para 85, e o Brent, quem sabe até $90 no finalzinho do primeiro trimestre desse ano. Fatores altistas, o inverno vir forte como foi esse ano, ou mais forte do que foi o ano passado, a última temporada de inverno lá, isso vai puxar o consumo de gás natural, vai puxar a demanda por gás natural, é um fator altista que está posto no mercado. Estamos com o Laninha, sabemos que o Laninha traz essas distorções climáticas, um agravamento das relações políticas Europa e Rússia pode impactar nos preços do gás natural também, é um fator que pode ter uma alta nos preços, ou no mínimo uma sustentação dos preços. Esses dois países resolverem estender a restrição para exportação, para garantir justamente esta segurança alimentar, pode continuar sendo um dos fatores altistas nisso daí. E um outro é o conflito lá da Bielorrússia, da Ucrânia, da Rússia, da Lituânia, da Europa, realmente colocarem mais restrições, bloqueios nas exportações do principal fornecedor, dos principais fornecedores de cloreto de potássio aqui no Brasil.
Então, dentro desse cenário, temos meia dúzia de fatores baixistas, meia dúzia de fatores altistas e cotações lá em cima. A receita e a recomendação é: faça o gerenciamento de risco realmente. Não precisamos olhar bolsa, nos posicionarmos em bolsa, mas monitorar questão de custos, questão de clima, questão de abastecimento, principalmente, não olhar só para o preço. O preço eu sei que está puxado, mas ficar sem o produto pode ser pior pela uma queda da produtividade. Então, gerenciamento de risco na veia. Se você precisa ter ajuda para gerenciar esse risco de preços, tudo. Nós temos uma consultoria, o link sempre fica na descrição do vídeo. Há várias outras consultorias no mercado, muito possivelmente na sua região você tem alguma recomendação de alguém para te ajudar nesse processo, porque depois de uma temporada de 2020 e 2021 de muita bonança no agronegócio com boas margens, essas margens voltaram a encolher e nós temos que cuidar justamente desta rentabilidade. Vídeo de 30 minutos, um pouco longo, mas esse é um mercado realmente delicado porque ele mexe nos custos de produção e eles podem mudar o balanço e a dinâmica do balanço de oferta, demanda e estoques para as 4 principais commodities agrícolas negociadas no mundo: milho, soja, trigo e algodão, e ele pode colocar ou tirar produtividade, ou seja, colocar ou tirar dinheiro do produtor. Então faz bem nós falarmos nesse tema. Então espero que você tenha gostado do vídeo, você tenha entendido esse overview que eu quis trazer, quais são as expectativas ou principalmente quais são os riscos envolvidos no mercado de fertilizantes, principalmente para a safrinha 2022 e para as safras de verão de 2023. Então curta o vídeo, me passe o seu feedback, escreve aqui nos comentários o que você achou e compartilhe o vídeo para o canal crescer. A intenção é colocar conhecimento em circulação. Por enquanto é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!